Olá, bom dia para você. Estamos começando mais um programa Paraná Notícias. Estamos de volta. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro. E hoje nós teremos aqui no programa o Fausto com bairros e cidades. Tem o quadro Momento Social com Amanda Tâmara e ainda a Thaís Almeida com as notícias do Paraná Portal. E o quadro Papo Reto com João Vitor. Essas e outras informações agora no Paraná Notícias, que já está começando. E a gente começa o programa Paraná Notícias de hoje trazendo a cotação das moedas no mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar comercial fechou ontem cotado a 5,44, o euro 6,37 e a libra 7,33. Mercado financeiro. E agora nós vamos ao quadro Momento Social com a Amanda Tâmara, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Amaro. Bom dia, Paraná. Aqui é a Amanda Tâmara em mais um Momento Social com você. E hoje nós trazemos um tema que tem sido muito repercutido, muito comentado aqui no país inteiro, que é a adultização infantil e que muitas vezes parte da criança querer essa exposição. E para falar sobre isso com a gente aqui está a psicóloga infantil Aimee Paludetto. Seja bem-vinda, Aimee. Obrigada, Amanda. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz em poder conversar sobre esse assunto tão importante. Sim. Aimee, por que muitas vezes a criança deseja ser uma influencer digital? Elas aspiram por isso. Por que parte delas? Então, Amanda, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque há um tempo atrás, né, os grandes ídolos eram os atores, atrizes, pessoas que praticam esporte. E hoje, os grandes ídolos das crianças têm sido realmente os influenciadores, né? Então, a gente poder pensar sobre isso, o que cativa essas crianças a seguirem esses passos é muito importante. E o que me leva a pensar de que essas crianças elas buscam por representatividade, elas buscam ser vistas, elas buscam realmente um lugar para pertencer. E isso tem chamado muita atenção das crianças, né? O fato do celular, do smartphone estar sempre presente no contexto, chama cada vez mais a criança e traz esse interesse dela justamente para isso, né? Então, é muito interessante. E onde que entra a responsabilidade dos pais? Porque se ela tem acesso a internet em geral, né, essas redes sociais, onde que entra a responsabilidade do limite de imposição ali para as crianças? Eu acredito que vai muito no sentido de que os pais entendam de que eles precisam fazer parte daquilo que a criança está consumindo. Então, não se alienarem disso, né? Serem presentes, estarem sempre atentos ao que a criança está consumindo, quem são as pessoas de referência para essas crianças e se interessarem genuinamente por isso. E aí, a partir disso, estabelecerem limites saudáveis de acesso, tempo, conteúdos apropriados. Eu acho que todo esse cuidado ele é muito importante. Sim, ficar na supervisão ali, né? Com certeza. Mas também tem o lado positivo do acesso à informação, né? Como que dá para mensurar esse limite? Eu acredito que na internet tem muita coisa boa. As crianças podem aprender coisas novas através da internet, então muitas pessoas compartilham conteúdos bons, conteúdos que realmente ensinam coisas novas. Então, ver a internet como um grande vilão, eu acho que não é por aí. Eu acho que a grande sacada é ver a internet como uma oportunidade e ensinar a criança como usar esse meio, ensinando para ela aquilo que é interessante para ela consumir e aquilo que não é adequado para a idade dela. Sim, tem até alguns canais, né, alguns meios, redes sociais, o YouTube, por exemplo, que barra
ele pergunta o limite de idade, qual Sim. conteúdo tem interesse. Mas até o YouTube é bem perigoso, porque ele sugere muitos vídeos. Então, por mais que você tente, às vezes, bloquear algumas contas e alguns tipos de vídeo, ele continua sugerindo. Então, com o YouTube, eu falo para os pais, tenham muita atenção, porque qualquer pessoa pode publicar vídeo no YouTube, né? E pessoas mal intencionadas, elas estão aí, em qualquer lugar. Então, a gente está alerta em relação a isso, ao que as crianças têm consumido é muito importante. E existe alguma forma de verificar com as crianças o que elas estão vendo? Ou tem que um pai ou uma mãe estar o tempo todo ali na supervisão, acompanhando minuto a minuto? Eu acho que o interesse genuíno na criança e naquilo que a criança gosta e aquilo que ela tem consumido é o grande caminho. Porque quando a criança ela se sente vista, ela sente que ela quer compartilhar aquilo que ela gosta, os interesses dela. E então, você investigar, legal, filho ou filha, né? De onde está vindo isso? Onde você aprendeu? Onde você ouviu isso? Interessante. Investigando isso cada vez mais, eu acredito que seja por aí. Então, mostrar um interesse genuíno para que a criança se sinta segura em compartilhar. Certo. E vamos falar daquelas crianças que já tiveram aí o seu tempo de exposição, que agora que o assunto virou um alerta geral, né? Então, as crianças que hoje já têm lá seus 10 anos e já estão posicionados dizendo, eu quero ser influencer, que a gente ouve muito, né? Sim. Tem como os pais guiarem a partir de agora? Porque voltar atrás não dá, já teve essa exposição, já conhece os meios aí da popularização, né? Tem algum meio de que os pais possam tomar, um caminho a seguir com essas crianças? Olha, é interessante porque os pais, eles olham para a criança como talvez o ser que menos sabe ali, né? Mas a criança ela é a pessoa que está mais internalizando os assuntos, os comportamentos, ela está o tempo todo aprendendo com os adultos em volta. Então, talvez o adulto se colocar na posição de aprendiz para com essa criança seja muito legal, porque isso cria uma conexão, né, entre o adulto e a criança. E também, junto com essa conexão, vem esse senso de proteção. Então, a criança ela se sente bem quando ela está se sentindo protegida. Então, os pais exercerem essa proteção, inclusive impondo limites, dizendo não quando necessário, vetando acesso a determinados conteúdos, eu acredito que seja por aí. Realmente, como você falou, não tem como voltar atrás, né, e tirar já esse acesso que já existe. Mas tem como se inserir nisso, né, os pais se inserirem nisso e fazerem parte desse interesse da criança. Entender ali o porquê, no que ela está se inspirando, né, ou quem ela está se inspirando, e tornar isso positivo. Essa é a melhor saída. É verdade, eu concordo. É isso mesmo. Aimee, por gentileza, deixa o seu contato para o pessoal, para quem tiver dúvidas sobre o assunto, entrar em contato com você. Tá bom. Eu deixo o meu telefone, ou pode ser o arroba do Instagram? Pode falar o Instagram? Tá. Bom, meu Instagram é @eusouaimee. E é bem como escreve mesmo. Eu sou Aimee, A-Y-M-E-E. Certo. E o telefone, já que a gente está debatendo justamente as redes sociais? Sim, o telefone é 449-9180-0157. Tá certo, Aimee. Muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço e fico totalmente à disposição. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Amaro, é com você. Obrigado, Amanda. Vamos falar agora da Ótica Comercial. Na Ótica Comercial você parcela tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Tem vários endereços aqui em Maringá e também na região. E no Shopping Avenida Center até às 10 horas da noite tem grandes ofertas para você aproveitar sempre na Óticas Comercial. Você vê essa armação San Marino, apenas 10 de R$ 19,90. E tem mais. Armação Clip-On a partir de 10 vezes de R$ 32,90 na Ótica Comercial. Tem para você também alianças e solitários com elegância e o melhor preço da região na Ótica Comercial. Não perca, dê uma passadinha por lá. Tem vários endereços aqui na nossa região e também aqui em Maringá para você aproveitar.
Olha, o inverno está quase terminando, mas as flores típicas da estação ainda enfeitam e embelezam a nossa cidade de Maringá. A beleza dos ipês fazem de Maringá uma cidade ainda mais especial. O contraste do verde de suas 142 mil árvores com o colorido das flores é o resultado de uma cidade planejada, preparada para ser linda em todas as estações, contemplada até pela própria natureza. A gente tem aqui em Maringá ipês roxos, ipês rosas, ipês amarelos e ipês brancos. Agora, nessa época, a gente está com os ipês roxos já bem no finalzinho da florada, mas ainda é possível enxergar um ou outro na cidade. E a gente tem os ipês brancos e amarelos floridos, principalmente os brancos, que estão bastante floridos agora, nessa época. E os ipês tornam a nossa cidade muito mais bonita, né? E eles foram introduzidos na arborização da nossa cidade desde o planejamento inicial, né, que foi feito pelo engenheiro agrônomo Luiz Teixeira Mendes, e eles são mantidos na cidade desde então. E, inclusive, a gente tenta cada vez mais plantar, expandir cada vez mais o plantio para a cidade para torná-la mais bonita. É difícil não parar para admirar e para se encantar com essas maravilhas da natureza. Os ipês em Maringá, eles encantam e enfeitam ruas, avenidas e praças. A flor do ipê dura de 1 semana a 10 dias. Especificamente o ipê amarelo. Foi declarado a flor nacional em 1961 pelo presidente Jânio Quadros. Eles estão por toda a cidade. A dona Cirlei tem pertinho de sua casa essa exposição da natureza. Presente de Deus, né, para Maringá. Encanta, né? Encanta, maravilhoso. Uma beleza. Amo de paixão. Uma beleza para a cidade. Muito, muito. Estão todos de parabéns. Cidade toda. Pena que dura pouco, né? Que pena que dura pouco, é verdade. E subindo aqui também tá a mesma coisa. Olha que lindo. Em toda a cidade são quase 20 mil pés de ipê de todas as variedades. Além dessa beleza, dos recursos, os ipês, assim como todas as árvores, são também muito importantes para a gente poder viver na cidade com mais conforto, né? Principalmente o conforto térmico. As árvores também bombeiam para a atmosfera uma quantidade muito grande de água, que torna o ambiente mais úmido. As árvores também direcionam a água para o sistema radicular, aumentando a infiltração de água no solo e diminuindo qualquer tipo de alagamento na cidade, sem contar com toda a questão de tornar a cidade mais agradável, né, para o ser humano, por conta de ter essas paisagens bonitas, que favorece muito até para a nossa saúde. Maravilha, né? Como são lindos os ipês aqui da cidade de Canção, a cidade de Maringá, você viu nesta reportagem, já quase no finalzinho, né, da estação inverno. Esta é uma flor do inverno. Vamos falar do Vale Sorte agora, para você que com certeza está aí naquela expectativa de ganhar um presentão aí no final de semana. Tem um recadinho do Vale Sorte. Em 7 de setembro, o Brasil conquistou sua independência. E hoje você pode conquistar a sua. Professor Independência ou Sorte? Os dois. Essa semana no Vale Sorte você concorre a 3 prêmios em dinheiro. Um de 10, um de 20 e um de 30 mil reais. Ainda tem uma Rampage Zerinho e nossos 10 giros de melão. Tá com o Vale Sorte aí? Quero te encontrar e fazer um pix pra você. Independência na sua vida é com o Vale Sorte. E só ganha quem compra. Adquira então já o seu Vale Sorte e tenha a sua independência nessa semana da independência, né? Quadros, bairros e cidades é um dos quadros que nós trazemos aqui sempre no Paraná Notícias. Dom Novilho Boutique e distribuidora de carnes. Avenida Alziro Zarur 289, Maringá. Olá você, muito bom dia Maringá e bom dia nossa querida região. Sou Fausto Terradon, começando mais um Bairros e Cidades aqui no programa Paraná Notícias.
E olha só, hoje o nosso convidado vem lá de Santo Antônio do Caiuá, pertinho da barranca do Rio Paranapanema. Estou falando com o secretário de Esportes e Turismo e Lazer lá de Santo Antônio, meu amigo Lucas. Bom dia, Lucas e Gabriel. Tudo bom dia, bem, Lucas? Fausto. Bom dia, pessoal que nos acompanha de casa. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar junto com você e para todo mundo um pouco da nossa visão lá de Santo Antônio. Com certeza. E o Lucas faz um grande trabalho lá na área de esporte, do lazer, do turismo, né? E ele vai contar um pouquinho de lá, vai falar um pouquinho de Santo Antônio, vai falar também de um grande evento, uma cidade pequena, mas que atrai 5, 6 vezes a população da cidade com o carnaval, que ele vai falar. Nós temos algumas imagens daqui a pouquinho, nós vamos mostrar para vocês também aí. Lucas, fala um pouquinho aí de Santo Antônio, uma cidade pequena, mas do coração grande, né? É isso aí, Fausto. Santo Antônio, né, para o pessoal que não me conhece, né, eu sou o Lucas, formado já em Geografia, finalizando contabilidade, tenho apenas 24 anos aí, né, de carreira. Tá novo. E estou à frente aí, tem apenas 3 anos a pasta, né? Então nós estamos realizando esse trabalho. Mas a história do município ele vem muito mais além do que isso, né? Foi um município fundado desde 1961, né? O pessoal de casa está vendo aí um pouco das imagens do carnaval. Isso é o Carna-Saque, esse aí. Carna-Saque, já do carnaval realizado nesse ano agora de 2025. E fora isso, nós temos outras atividades, né? Mas um pouco a gente tem que divulgar, agradecer também a presença do prefeito que não pôde estar aqui, né, Fausto? Junto com a gente. Vou mandar um abraço para o Gabriel, né? O prefeitão que vem fazendo um grande trabalho, né, aí em Santo Antônio do Caiuá. Isso aí, muito obrigado a ele, né? Mas junto com ele, a gente falando um pouco mais do nosso carnaval de Santo Antônio, nós estamos falando do município que hoje, Fausto, tem lá seus 2.500 habitantes. 2.500 habitantes? Sim, 2.500 E recebe quantas pessoas no carnaval? Estamos falando aí de 4 noites de evento e por noite tenderia aproximadamente 10 mil habitantes ali, 10 mil foliões, né, na praça. Olha ali. Só né? A cada noite de evento junto com essas imagens. Olha que estrutura bonita, né? Isso mesmo. E agora, o pessoal está vendo aí também um pouco mais das imagens da nossa beira do rio, do Paranapanema. Nós temos lá 2 empreendimentos, né, Fausto, também, falando um pouco mais deles. Hoje, né, temos lá o restaurante e lanchonete do Hinaldo, né, antigo Recanto Rafaela, mas também o Chapelão do Ronaldo. Esse é né? famoso, hein? Esse é famoso. Ronaldo, eu acho que creio muitas pessoas aqui de Maringá e da região frequentam lá essa margem. Nesse momento lá está aparecendo o Chapelão do Ronaldo, né? E estamos falando de um empreendimento que hoje fomenta a parte desse turismo. Estamos falando também junto com a presença do governador e o incentivo da parte do turismo de praias de Água Doce. Olha e lá legal. Temos também, está aí um pouco mais da nossa praia de Água Doce. E falando também sobre empreendimento, o Chapelão do Ronaldo ele também está ali, o pessoal que está mais atento à parte imobiliária, estamos falando do empreendimento que está previsto lá 302 lotes ali na parte imobiliária. Algo que está começando, né, claro, mas já é algo previsto que está fomentando ainda mais o pessoal que quer investir lá em Santo Antônio, olha aí. O pessoal que está querendo investir, já estamos deixando aqui um pouco mais do nosso dentro do município. Que legal. E falando ali do rio, ali, dá quantos quilômetros da cidade, Lucas? Estamos falando ali de aproximadamente, Fausto, 12 quilômetros apenas da cidade. E já com o Gabriel, o prefeito lá já deixou bem claro, a gente já fechou com a primeira etapa ali, junto ao governo do estado, um asfalto de 5 quilômetros já. O projeto já está em andamento ali para garantir. Que legal. Isso é importantíssimo, né? Sim, isso favorece muito. Mas quem vai investir lá quer estar maior conforto, maior segurança, né? Para chegar com o carro até no Rio, no seu empreendimento, né? Isso que legal, mesmo. Parabéns. Eu vou pedir para mostrar as imagens novamente do carnaval. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona, né? Daqui a pouco já estamos chegando no final do ano, né, Lucas? Já estão feitos os preparativos já, porque a estrutura é muito grande, uma cidade pequena e olha só. Isso mesmo, né? Fausto. Que bacana. Nas imagens desse ano, a gente teve ali a parceria junto com o governo do estado também, pela Secretaria de Estado do Turismo, né? Com o programa Paraná Mais Evento. E, olha quanta gente. Diferente dos anos anteriores, a gente veio com essa visão, né? A gestão atual veio com essa visão de fomentar e, claro, dar mais estrutura para o carnaval. O carnaval ele é totalmente gratuito. Qualquer população, a gente tem essa questão do cuidado com a segurança, com os brigadistas, a própria uma infraestrutura ali de pronto-socorro para atender os foliões ali, mas também garantir com que eles possam festar de maneira segura e contente, né? Com praça de alimentação, tudo isso incluso na nossa praça central, de forma gratuita para todos os foliões. Que legal. E não é só o pessoal de lá, igual a gente falou, vem muita gente, olha quanta gente. De fora fazem blocos, tem os concursos de blocos, tudo. Né? Sim, nós temos 3 blocos lá no município, Fausto. Então, vou aproveitando o momento para mencionar eles lá, deixar um grande abraço para os blocos do Sonongama, Idade da Loba e também o bloco 044 Folia. Idade da Loba. Idade da Loba. Um abraço lá para essas meninas, essas mulheres que fazem a festa, né? E junto a esses blocos, Fausto, na noite de segunda-feira, que é a última noite do carnaval,
elas se abrilhantam lá fazendo o tradicional desfile que nós temos no município. Então, os blocos se organizam, eles confeccionam as fantasias entre eles lá e fazem o desfile na segunda-feira, abrilhantando ainda mais essa noite. E esse ano, né, como as imagens mostram, a gente contou ali também com a inserção de atrações, né? Tivemos ali atrações durante as noites para também agradar a variedade de público, né? Não deixar essa pena. Fora isso, as atrações, temos também os sons automotivos. Que legal. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais de Santo Antônio do Caiuá, mas antes eu preciso dar um recado da Dom Novilho. Olha só. Uma boutique qualquer. O nosso diferencial, a distribuidora fica no mesmo espaço da boutique. Isso significa que as carnes chegam, são preparadas na hora, com todo o cuidado e vão direto para a vitrine. Frescor de verdade, do corte até a sua mesa. E para levar a sua receita a outro nível, a boutique da Dom Novilho oferece mais do que carnes e frutos do mar. Aqui você encontra uma linha completa de temperos e ingredientes selecionados para realçar ainda mais o sabor do seu prato. Qualidade incomparável e atendimento que entende do que você precisa. Escolha como um especialista e leve para casa uma experiência completa. Carnes, peixes e frutos do mar com o padrão Dom Novilho. Venha conhecer a boutique Dom Novilho e a Dom Fish. Olha só, Lucas, antes de você ir embora, passa lá na Dom Novilho e leva lá para você experimentar, que ó, é uma delícia lá, tudo qualidade. Mas olha só, Lucas, fala um pouquinho mais dos projetos sociais. Eu sei que o Lucas lá faz um trabalho importante junto lá com a prefeitura, assistente social, do 60+, lá participa, vai ter uma etapa agora em Marialva, dia 24 de setembro, depois em Paranavaí, né? Mas fala um pouquinho mais. É isso aí, Fausto, aproveitando, né, de falar um pouco mais desse projeto, que a gente sabe, quando se trata da melhoridade, é um projeto que agraciou muito nossa melhoridade lá. A gente está falando de conseguir proporcionar para elas momentos de felicidade, né? E a nossa melhoridade, deixar aqui um abraço também para aquelas mulheres maravilhosas e também a rapaziada que participa do truco, é um pessoal que está sempre empenhado. Então, a gente tem que favorecer eles, lembrar deles nesses momentos também, né, Fausto? E deixar que esse projeto é um projeto que a prefeitura encontrou em contato junto com até mesmo vossa pessoa, né, que participou, foi lá fazer esse convite para nós. Nós abraçamos a causa e colhemos os resultados. Estamos colhendo esses resultados lá conosco. Legal. Olha, Lucas, quero parabenizar você por esse trabalho, o prefeito Gabriel também, que faz um grande trabalho. E para vocês, olha só, né, um dos eventos, uma cidade pequena, com 2.500 habitantes, o grande evento, né, que eles fazem no Carnaval. Então, é possível, basta ter gestores sérios, compromissados, igual o Lucas aqui, o Gabriel e toda a equipe deles lá, que fazem acontecer, não só isso e algo mais lá. Mas obrigado aí por ter vindo aqui, Lucas. Eu que agradeço, Fausto, obrigado pelo convite, tá, por essa oportunidade também. Agradecer também o pessoal de Santo Antônio, da nossa equipe, que a gente também não pode deixar de lembrar deles, né? E também, né, ao pessoal da Band aqui pelo espaço cedido para nós. Legal, nós que agradecemos. E para você que sempre acompanha o Bairros e Cidades, quero mandar um beijo, como sempre, no seu coração. E até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Dom Novilho Boutique e distribuidora de carnes. Avenida Alziro Zarur 289, Maringá. Vamos falar agora da GT Foods. Atenção, dona de casa que assiste a gente, consumidor exigente e fã de praticidade, a Canção está de cara nova. A marca que você já conhece pela linha completa de cortes, frangos e congelados está de cara nova com um novo visual da marca que deixou tudo ainda mais moderno e apetitoso. E as novidades não param por aí. Vem aí uma série de lançamentos que prometem variar o cardápio e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado aqui no programa Paraná Notícias e descubra como a Canção transforma qualidade em sabor todos os dias. A gente vai agora ao intervalo aqui no programa Paraná Notícias. Daqui a pouquinho tem muito mais informações para você. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Paraná Notícias desta terça-feira, dia 2. O programa que é apresentado pelo Carlinhos Fenili. Hoje, excepcionalmente aqui na apresentação do Amaro de Oliveira. Muito bom dia para você. Vamos trazer agora o mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos.
A soja fechou comercializada ontem a R$ 118,00 a saca, o milho continua a R$ 51,00, a saca do trigo também continua estabilizada em R$ 75,00, o quilo do suíno R$ 9,10 e a arroba do boi gordo R$ 319,00. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Vamos trazer uma reportagem agora, na verdade, para atualizar as obras do Trevo Catuaí, obras importantíssimas aqui na entrada de Maringá, para quem vem de Paranavaí, aqui para a região, aqui para a cidade de Canção. Vamos ver essa nova fase da obra do Trevo Catuaí. Iniciadas em junho de 2024, as obras do Trevo do Catuaí seguem no tempo projetado em seu cronograma e já estão bem avançadas. Máquinas e trabalhadores em toda a sua área executam a obra. Com cerca de 70% de execução, o canteiro de obras entra numa nova fase. Enquanto as equipes trabalham aqui nessa parte do rebaixamento, a rotatória já está praticamente concluída e deve ser liberada ao tráfego na segunda quinzena deste mês de setembro. Com a abertura da rotatória, estudos estão sendo realizados com os engenheiros do DR para mitigar os transtornos, principalmente de quem precisa se locomover dos bairros vizinhos na região. E ali você tem 70% das obras em andamento e nós vamos fazer a liberação agora. A estimativa é que na segunda quinzena do mês de setembro, tenhamos ali com a orientação dos nossos agentes de trânsito, mas do DR, né, que toca a obra junto com o DENIT, o governo do estado, liberando a rotatória. Com isso, nós colocamos provisoriamente 2 semáforos ali, um que atende os moradores do Olímpico e o outro que atende ali a paralela com a BR, para poder cruzar em direção ao Catuaí, quem usa. Então, esses 2 semáforos vão sair, o fluxo em 3 vias ele é liberado, e o fluxo em cruz, né, que nós falamos, e aí nós vamos ter que construir uma solução para os moradores do bairro do Olímpico, para que eles possam acessar ali a BR e a rotatória, seguindo as orientações de trânsito. O investimento nas obras do Trevo Catuaí é de R$ 49 milhões e a previsão de entrega é de mais tardar no início do próximo ano. E essa é a novidade, né? Então nós vamos ter ali uma melhoria considerável em todos que vêm, tanto de Paissandu, de Campo Mourão, ou até mesmo seguindo para Paranavaí, a Guatemi, vai ser muito bom e isso vai melhorar muito a mobilidade daquele local ali. Pois é, além da praticidade de fluir o trânsito, está ficando muito bonita também essa obra ali no Trevo do Catuaí. Agora tem um recadinho da nossa odontologia e harmonização orofacial. Vamos ver. Olá, sou o César Augusto Gílio, responsável técnico pela nossa odontologia. A nossa clínica é uma clínica humanizada que atende todas as áreas da odontologia, desde crianças, adulto, adolescente, a melhor idade, que é os nossos pais, avós. E para você que quer ainda fazer seu tratamento até o final do ano, e nesse momento agora, caminhando para as festas de confraternização, você poder restabelecer a sua mastigação, você poder colocar os dentes, para aqueles que usam dentadura, tem vontade de fazer um implante dentário fixo, né, total, protocolo, é quando fica fixo aquela dentadura, né? Você pode estar restabelecendo novamente a sua mastigação e podendo voltar a comer muitos alimentos que às vezes você deixou de comer há muitos anos. Então venha conosco, agende uma consulta sem compromisso e será um prazer nossa família atender a sua família. Ok, então tá aí o recadinho para você. Vamos agora com o quadro Papo Reto. João Vitor Mandarino está chegando. Para tudo que você está fazendo, imagina a seguinte cena. 1900 e bolinha, uns par de anos atrás, Capitão América, fraco, atrai mulher nenhuma, sem jeito e tal, fraquinho, entrando dentro da cápsula do pai do Tony Stark para tomar o soro do soldado invernal lá para ficar bombadão. Cara, ele entra lá, fraquinho e tal, e sai bombadão, trincadão, muito maior, né, bonitão. É mais ou menos isso
que acontece na puberdade. E falar sobre o Capitão América daria um bom programa. Mas, cara, puberdade, mano. Porque assim, a gente tá mudando e tal, umas coisas ficam maior que a outra ali, não tô nem falando só do nosso corpo, né, e tal. Mas para isso, eu trouxe um especialista que manja pra caramba. Doutor Neander, se apresenta pra galera, por favor. Muito obrigado, João. Meu nome é Neander, eu sou médico, pediatra, tenho pós-graduação em psiquiatria infantil e pós-graduando em neurologia infantil também. E tenho 2 filhos, o Natan, de 7 anos, e a Nath, de 9 anos, que está chegando também nessa fase da puberdade, Que viu, João? legal, que massa. Doutor Neander, eu falei pra galera de uma forma mais informal do meu jeito, mas eu queria saber de você, do senhor, o que é puberdade? Explica pra gente. Vamos lá, puberdade. Puberdade nada mais é do que um momento do nosso relógio biológico na qual nós começamos a ter transformações. E basicamente é quando o nosso corpo acelera o crescimento. Há um momento de aceleração do crescimento. Aceleração. Isso. E como é que acontece isso? O nosso cérebro, ele manda impulsos para regiões importantes do nosso corpo. Principalmente, tá certo, para nossas gônadas. O que são nossas gônadas? São órgãos genitais, tanto do homem como da mulher. O do homem, os testículos, Sim. E da mulher, os seus ovários. E através dessas gônadas, são produzidas algumas substâncias muito importantes, que elas que vão ter um papel importantíssimo no desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa fase. E quais são? São os nossos hormônios sexuais. A testosterona, mas em maior proporção nos homens, Sim. A progesterona e o estrógeno nas meninas. Agora, se fosse meu amigo e estivesse ali, já meteu um lá ele, né? Uma brincadeira ali. Ó, doutor, por que aparecem as espinhas, o bigode que o Kikão ali vive me zoando? Eu chego aqui e ele fica, o bigodinho e tal, inclusive tem que raspar. Perdão, pai, vou raspar no próximo papo reto. Por que aparecem as espinhas, acnes e aquele cheiro mais forte ali? Muito bem, nessa transformação, que esses hormônios começam a funcionar, eles começam a produzir algumas transformações importantes no ser humano. No homem, começa a ter o aumento do seu órgão masculino, que é o pênis, tá certo? Começam a aparecer, como você falou, alguns tipos de pelos em regiões como da axila, no rosto. Nas meninas aumenta o broto mamário, né, que são os seios, Sim. né? E também algumas regiões também nas mulheres. E esses hormônios também, eles produzem o quê? O aumento da oleosidade do nosso corpo, da nossa pele. E essa oleosidade, às vezes, com a prevalência de algumas bactérias, começa a dar uma inflamação na nossa pele. E isso que é a chamada acne. Então, nada mais é do que esses hormônios que eles estão produzindo mais óleo na nossa pele. Então, fica um pouco mais inflamado nessa época, porque o corpo está tentando se acostumar como é que vai ter essa oleosidade no resto da vida, entendeu? Um momento de costume, de saber como você vai lidar no dia a dia com essa oleosidade. E o corpo vai se acostumando. Bom, você já quase desvendou a próxima pergunta. Você entrou nesse negócio dos órgãos genitais e é assim. Tá todo mundo crescendo, tudo está crescendo, se é que você me entende. Mas e quando a gente duvida que está crescendo? Que daí que a coisa fica feia, mesmo que você olha, você vai no banheiro ali, tem até aquela brincadeira, né, galera? Tem aqui, tem que ir na ponta, porque ficar no lado do outro não pode, né? Mas você olha assim, dá uma olhada pro seu amiguinho e fala, puta, cara, o meu aqui a coisa tá feia. Daí você fica com vergonha e tal. Me explica isso aí, pra gente é normal isso aí? É totalmente normal, João. E eu acho que todos os homens já passaram por essa situação. Inclusive as mulheres também, quando vão no banheiro, elas acabam se comparando umas pessoas com as outras. Mas está tudo bem, é um processo de a gente se autoconhecer. E isso não tem nenhuma relação com o quão homem você é, tá certo? O tamanho do seu órgão, tá certo? Então, muitas vezes existem mitos que falam, o tamanho do seu nariz, do seu pé, quer dizer que se é grande, Sim. é o tamanho do seu pênis é grande. É totalmente Já ouvi mito. muito isso. E quando você for maior, você vai entender que tamanho não é documento em relação a essa questão do órgão masculino. Graças a Deus. Sim, é importante a gente se autoconhecer e saber que o tamanho está muito relacionado com a parte genética. Então, isso vem já do seu avô, do seu pai. Então, o tamanho vai ser mais proporcional em relação à tua família. Tá? Então, não tem nada a ver que, eu tenho um problema, é alguma coisa que aconteceu comigo. Não, é um processo que vai, geralmente, se adaptando, né, no decorrer do tempo. Tá? Mas, geralmente, nos primeiros anos dessa adolescência, ele começa a demorar um pouquinho para realmente crescer e depois toma um caminho maior para poder abraçar mais o tamanho dele realmente que vai ser definido, né? Bom, doutor, muito obrigado por ter vindo aqui, ter esclarecido essa pequena ponte da puberdade ali. Você vai vir aqui, eu tenho certeza, vir aqui para a gente poder abranger muito mais esse assunto. Estou à disposição. E valeu, muito obrigado. Galerinha, tamo junto, você mora no meu coração e até o próximo Papo Reto. Valeu!
E agora vamos falar da Prefeitura de Paissandu. Atenção, você de Paissandu. A Prefeitura, junto com a Fundação de Saúde, está com tudo na campanha Todos contra a Dengue. São mutirões, visitas e várias ações acontecendo em toda a cidade para combater esse mosquito, que é o Aedes aegypti. Atenção, então, redobrada para os bairros com mais casos. O trabalho é intenso, mas a gente precisa, é claro, da sua ajuda. Você aí de casa que está assistindo, dá uma olhada no quintal, tira aquela água parada, cuida das plantas, do lixo. A dengue não dá trégua e o combate começa dentro de casa. Fique de olho no calendário de ações que está rolando. Vamos juntos fazer de Paissandu uma cidade mais saudável. Com a sua participação, a gente vence essa batalha com certeza. Então, todos contra a dengue. Alô, Paissandu. Mensagem aí de Paissandu, mas valendo, é claro, para toda a nossa região. E agora nós vamos conferir os destaques do Paraná Portal com a Thaís Almeida, que já está chegando aqui no estúdio para trazer aí alguns dos destaques desta terça-feira também. Thaís Almeida, bom dia. Bom dia, Amaro, tudo bom? Bom dia, certo. Pessoal de casa. E a gente já começa com notícia boa, Amaro. O Paraná inicia setembro com cerca de 25 mil vagas de emprego com carteira assinada disponíveis, em setores como indústria, comércio e serviços. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de seus municípios para mais informação. É só acessar, então, paranaportal.com agora mesmo, né? Isso mesmo, pesquisa lá que você vai encontrar todas as informações. Muitas informações e informação rápida, né? Hoje a pessoa está com o celular na mão, tem a informação na palma da mão, precisa ficar informada. É só, então, paranaportal.com, né, Thaís? Isso aí. Tá certo, obrigado, viu, Eu que Thaís? agradeço. Essa é a Thaís Almeida falando com a gente aqui no programa, que está encerrando. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Amanhã o Carlinhos Fenili está de volta. Grande abraço, bom dia para você. Até lá.